Saudações, candidatos e alunos do CPTEC, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Antônio para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre racionalização de denominadores. Você que é aluno de nono ano ou de primeiro ano que está estudando esse assunto, essa aula é para você. Bom, racionalizar o denominador de uma fração significa tornar esse denominador um número racional, ou seja, o denominador ele é um número irracional e nós queremos transformá-lo num número racional. O nosso primeiro exemplo dessa aula está aqui, ó, 1 dividido pela raiz quadrada de 2. Então, observe que a raiz quadrada de 2 é um número irracional e nós vamos racionalizar esse denominador aqui. Bom, o procedimento é o seguinte: nós devemos multiplicar ambos os números, ambos os termos dessa fração, ou seja, numerador e denominador, por um fator racionalizante. Nesse caso aqui, o fator racionalizante é o próprio raiz de 2. Então, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. 1 vezes raiz de 2, nós vamos obter, claro, raiz de 2. E a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, nós vamos obter a raiz quadrada de 4. Você pode escrever assim, ó, raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4, é claro, ela é exata. Isso aqui, ó, dá 2. Portanto, nós conseguimos tornar o denominador da nossa fração um número racional. Esse é o objetivo de você racionalizar o denominador de uma fração. O que você não pode esquecer é que ao multiplicar a raiz quadrada de 2 pela raiz quadrada de 2, você pode também utilizar o seguinte raciocínio. Raiz de 2 vezes raiz de 2, você pode escrever como raiz quadrada de 2 ao quadrado. E aqui nós vamos simplificar o radical com expoente, sobrando somente 2. É uma outra maneira também de você efetuar essa multiplicação aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, ok? Segundo exemplo, 2 dividido pela raiz de 3. Nesse caso, o nosso fator racionalizante é a raiz quadrada de 3, porque é o fator que racionaliza esse denominador. E aí vamos seguir o mesmo raciocínio. Ó. 2 vezes raiz de 3, aqui nós vamos ficar com 2 raiz de 3 no nosso numerador. E a raiz de 3 vezes raiz de 3, você pode escrever como raiz quadrada de 3 ao quadrado. E aqui você pode simplificar, radical com expoente, sobrando então 2 raiz de 3 no numerador e apenas o 3 no denominador. Logo, o nosso denominador agora, observe, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Bem tranquilo esse caso, tá legal, de racionalização de denominadores. Não é o único caso, tá? Existem outros casos de racionalização, mas na aula de hoje nós vamos focar nesses exemplos desse tipo aí, quando o denominador é uma raiz quadrada, não exata, tá bom? Outro exemplo, 10 dividido pela raiz de 5. Fator racionalizante nesse caso é a raiz quadrada de 5. Então, vamos multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 5. Em cima nós vamos obter 10 raiz de 5. E embaixo vamos ficar com a raiz de 5 elevado ao quadrado, que simplificando aqui, radical com expoente, você sabe que vai dar 5, né? Então, nós vamos dividir 10 raiz de 5 por 5. Importante observar que agora essa divisão aqui, ela é possível. Então, nós vamos ficar com 2 raiz quadrada de 5, é a resposta final desse exemplo. Repetindo aqui para você, essa divisão, ó, 10 dividido por 5 resulta nesse 2 aqui, tá bom? Então, é bem tranquilo de você fazer. Você pode fazer aí no seu papel, tá bom? É importante que você tenha lápis e caneta, e lápis e papel para poder resolver junto comigo. Próximo exemplo, 4 dividido pela raiz quadrada de 2. Fator racionalizante, raiz quadrada de 2, de novo. Então, vamos multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 2. Em cima, nós vamos obter 4 raiz de 2.
Embaixo, vamos ficar com a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que simplificando, é claro, né? Você vai obter 2. Aqui nós podemos cancelar essa raiz quadrada de 2 com esse expoente aqui, sobrando só o 2. E aqui, claro, podemos efetuar a divisão de 4 por 2, logo a resposta final, 2 raiz de 2. Essa divisão aqui, ó, tá bom? Resulta no número 2. Então é bem tranquilo de fazer isso, é muito gostoso, um assunto muito legal de você estudar, tá legal? Próximo exemplo aqui, ó, 6 dividido pela raiz quadrada de 3. Então vamos multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo, ambos os termos da nossa fração. Vamos obter 6 raiz de 3 dividido pela raiz de 3 ao quadrado, tá bom? Eu sugiro que você não faça direto, tá bom? Faz passo a passo, com bastante paciência para você não errar. Aqui, ó, vamos simplificar radical com expoente e em seguida vamos dividir esse 6 por esse 3. Vamos obter 2 raiz de 3, tá bom? Essa divisão aqui, ó, 6 dividido para 3 resulta nesse número 2 que você está vendo aqui. Bom, próximo exemplo, 12 dividido pela raiz quadrada de 10. Nesse caso, o fator racionalizante é o raiz quadrada de 10, então vamos multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 10. Então vamos ficar com 12, aqui é 12, 12 raiz de 10 no nosso numerador. Embaixo vamos obter a raiz quadrada de 10 ao quadrado. Próxima etapa aqui, ó, 12 raiz de 10 dividido por 10. Então aqui nós podemos simplificar o radical com o expoente, tá bom? E aqui, é claro, nós vamos simplificar essa fração aqui, ó. Essa fração 12 décimos que você está vendo aqui, ambos são divisíveis por 2. Então vamos chegar a 6 raiz de 10 dividido para 5. Repetindo para você, esse 12 aqui você divide por 2 e encontra 6. E esse 10 você divide por 2 e encontra 5. Então, tá aí a resposta final, tá bom? Desse exemplo, 6 raiz de 10 sobre 5. Na nossa próxima aula de racionalização de denominadores, vamos ver outro caso de racionalização, quando o denominador é um número irracional do tipo conjugado, né? Nós chamamos conjugado, que é esse caso aqui, ó. Então, até a próxima aula. Eu fico por aqui. Bons estudos!